Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos muito bem-vindos, minha saudação a todos vocês. Eu desejo que a paz, que a alegria, que o amor, que as graças, as bênçãos do Senhor estejam na sua casa, na sua vida, acompanhando os seus, todos os seus familiares sejam beneficiados de todas as bênçãos que o Senhor tem reservado nos céus. Eu desejo que o seu coração seja revestido da santidade de Deus. Eu desejo que o coração seu e da sua família seja beneficiado de tudo aquilo de mais importante que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida, por meio da sua graça, por meio do seu infinito amor. Hoje nós vamos ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus que vai nos falar sobre um jovem que tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada, pois lhes faltou a verdadeira fé. E é justamente o que acontece hoje com uma grande parte da humanidade. Tem tudo ao seu redor, está cheio de todas as graças, em volta da sua vida tem todos os meios para ser uma pessoa feliz, mas as coisas terrenas roubam, destrói a felicidade que o Senhor tem desejado para todas as famílias. Para mim e para você, que todos nós nascemos para viver na bênção, para viver na graça, para viver na felicidade oferecida por nosso Deus. A oração, ela nos traz uma conexão com este amor de Deus, com esse Deus maravilhoso, com esse Deus que tem a cada instante nos convidado a viver uma vida de amor, uma vida de plena felicidade, uma vida de vida plena e vida eterna já aqui na terra. Já experimentar o gosto, a felicidade da nossa vida eterna aqui. Quando nós vivemos, quando nós procuramos a renunciar a esse mundo, vivendo em oração, buscando esta comunhão por meio da palavra de Deus, por meio da obediência, nós experimentamos, mesmo neste mundo tão cruel, neste mundo, mesmo neste mundo tão cheio de obstáculos, de contrariedade, de negatividade, mas nós estamos com Deus que sempre está a nos socorrer, a nos proporcionar meios para que eu e você saia, se retire dos caminhos da obscuridade e entre no caminho e procure a percorrer o caminho da paz, da felicidade, o caminho do amor, o caminho que nos leva ao céu. Rezar é importante. Rezem o seu texto todos os dias, mas por meio dessa oração, ela tem que levar você a fazer uma renúncia, a destruir tudo aquilo que vem tentando nos atrapalhar, retirar você da presença de Deus. Vamos ouvir a palavra que vai nos trazer uma narrativa muito importante a respeito de um jovem que desde criança procurava obedecer os mandamentos de Deus, mas estava até mesmo preocupado com a sua vida eterna, mas estava lhe faltando o mais essencial para a sua vida de fé, para a sua vida espiritual, que era desfazer, que era renunciar, retirar as coisas terrenas que o tornava escravo, apegado demais. A palavra de Deus, queridos irmãos, ela se encontra no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, melhor dizendo, Evangelho de Marcos, no capítulo 10,
versículo 17. Marcos, capítulo 10, versículos 17, que vai dizer assim: quando Jesus estava saindo para seguir caminho, alguém correu, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Mestre, o que devo fazer para ter em herança a vida eterna? Jesus lhe respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser só um, Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho, não engane ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Ele então lhes disse: Mestre, eu tenho observado todas essas coisas desde a minha juventude. Jesus olhou para ele e amou. E lhes disse: só uma coisa lhe falta. Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Mas ele, espantado com essas palavras, foi embora, triste porque tinha muitos recursos. Palavra da salvação. Ele foi embora triste, de cabeça baixa, porque tinha muito recurso e perdeu a graça, perdeu aquilo que o Senhor tinha proporcionado para ele, acabado de proporcionar, acabado de oferecer, vendo tudo. Ou seja, Jesus mandou ele desfazer de tudo, ou seja, de toda o seu apego, de tudo que impedia de viver a vida, de já dar passos largos para a vida eterna. Porque Jesus conhecia o coração daquele jovem. Ele estava preocupado, ele conhecia os mandamentos, ele seguia os mandamentos, mas, no entanto, Jesus conhecia o coração dele, que sabia que ele era pegado. Por isso que Jesus fala que venda tudo. Na verdade, não é para que eu e você desfaça de todos os nossos bens, mas é que a gente desfaça de tudo aquilo que nos impede de seguir o caminho apontado por Jesus, o caminho da eternidade. Aquele jovem, ele recebeu de Jesus esse mandamento maior. Apesar de ele já conhecer os mandamentos principais, ainda faltava um mandamento que Jesus passou para ele naquele momento, o mandamento da renúncia, de desfazer dos bens que lhe impedia a viver o tempo da graça, o tempo do amor, o tempo da felicidade, o tempo de experimentar a eternidade já aqui na presença de Jesus. E é exatamente isso, meus queridos irmãos, que acontece com uma grande parte das pessoas. Há pessoas que dizem que têm fé, que vão para a igreja, que rezam, mas sempre estão apegados, sempre estão como que escravizados. E isso vai lhe tornando cada vez mais tão apegado ao ponto de se escravizar na verdade, ao ponto de ir tirando aquilo que é mais essencial da sua vida, a fé, vai roubando a sua fé, vai desfazendo da sua fé, vai desfazendo, como disse o próprio Jesus, né, do seu tesouro principal, que é a eternidade. Então chega ao ponto de desfazer daquilo que é o principal, de desfazer daquilo que é o principal da sua felicidade, que é a fé, que é viver o amor, que é viver a sua espiritualidade e se apegar àquilo que é passageiro, aquilo que só nos traz uma inquietação na nossa alma, só nos traz uma vontade
de viver cada vez mais dentro de um egoísmo, dentro de uma vida de apego às coisas materiais, de querer cada vez mais. Isso traz uma cegueira, isso traz uma loucura para os que vivem assim, pois vivem um inconformismo, vivem cheios de desejos de possuir cada vez mais. Isso trazendo uma cegueira, porque quando se apega a essas coisas materiais, as pessoas ficam cegas, não percebem que muitas vezes estão sendo escravizados, iludidos, destruídos, sua vida está sendo como que algo muito negativo, sua vida está sendo rodeada pelas trevas e não percebe que a luz é quem deve brilhar, a luz é quem deve estar em nosso caminho. Meu querido irmão, minha querida irmã, uma semana muito abençoada, repleta das bênçãos de Deus, de renúncia das coisas deste mundo e uma felicidade plena, um desejo do céu na sua vida, na vida da sua família. E glorificado seja o nome de Jesus.